Seu nome era Dr. Ellsworth Wareham. Ele era um cirurgião cardiotorácico em Loma Linda, Califórnia. Ele realizou cirurgias de coração aberto até bem depois dos 90 anos. Aposentou-se aos 95 e faleceu aos 104. Ele não teve câncer, doenças cardíacas ou demência. Quando os jornalistas lhe perguntaram qual era o seu segredo, ele não mencionou um suplemento, um protocolo de desintoxicação ou uma intervenção cara. Ele apontou para a sua cozinha, especificamente para a panela de feijão que ele vinha cozinhando todos os dias nos últimos 50 anos. Agora, aqui está o contraste. Nos Estados Unidos, 1 em cada 3 adultos desenvolverá alguma forma de câncer durante a vida. 1 em cada 3, essa não é uma estatística de um ano ruim. Essa é a linha de base. É o que consideramos normal agora. E, no entanto, na comunidade adventista do 7º dia de Loma Linda, Califórnia, mesmo país, mesma água, mesmos hospitais. Mesmo ar, esse número cai para cerca de 1 em cada 5. A mesma doença, mas com resultados drasticamente diferentes. E a diferença não é genética, não é um produto farmacêutico, não é uma cirurgia. O Adventist Health Study 2 acompanhou 69.120 pessoas por 7 anos. Não é um estudo pequeno. É um dos maiores estudos dietéticos já realizados na América do Norte. E o que ele descobriu foi que os adventistas vegetarianos tinham uma incidência 16% menor de todos os cânceres combinados em comparação com seus equivalentes americanos. Os cânceres gastrointestinais caíram 26%. O câncer coloretal, especificamente, caiu 22%. Nos próximos 20 minutos, você vai aprender exatamente o que essas pessoas comem, por que isso funciona a nível celular e como incorporar o mesmo sistema na sua rotina diária, começando esta semana com alimentos que você já conhece. E no final, vou lhe contar o único ingrediente que quase nenhum nutricionista menciona nesta conversa, aquele que os residentes de Loma Linda vêm usando há décadas, sem chamá-lo de protocolo. Você vai querer ficar para ver isso? Antes de lhe dizer o que essas pessoas fazem, preciso lhe dizer o que elas não fazem. Porque o que lhe disseram para fazer para a prevenção do câncer provavelmente está piorando as coisas. Disseram-lhe que os suplementos antioxidantes são a resposta: vitamina E, beta-caroteno, altas doses de vitamina C. Toda a indústria de suplementos foi construída sobre a ideia de que isolar esses compostos e concentrá-los em uma pílula lhe dará os efeitos protetores de comer plantas. Essa lógica parece razoável, mas está errada. O estudo SELECT, publicado no JAMA em 2011, acompanhou 35 mil homens saudáveis que tomaram suplementos de vitamina E. Os homens que suplementaram com vitamina E tiveram um aumento estatisticamente significativo no risco de câncer de próstata. Não foi neutro, não foi inconclusivo, foi um aumento. Os pesquisadores interromperam o estudo precocemente por causa disso. A vitamina E, proveniente dos alimentos, é consistentemente protetora. A vitamina E isolada em uma pílula é o oposto. Os adventistas de Loma Linda não tomam esses suplementos. A proteção deles não vem de um frasco. Vem da sinergia dos alimentos integrais, onde os mesmos compostos chegam com centenas de cofatores que regulam como o corpo os utiliza. Isso não é folclore antigo, é bioquímica documentada. Então aqui está o verdadeiro mecanismo. E é sobre isso que os próximos 20 minutos vão tratar. O câncer não começa com azar. Ele começa com danos celulares, especificamente danos ao DNA, causados por radicais livres de inflamação crônica e um microbioma intestinal desregulado. Essas 3 vias são o que a dieta de Loma Linda desativa sistematicamente. E o alimento no centro desse sistema não é exótico, não é caro. Você o viu em todos os supermercados durante toda a sua vida. Você apenas não o tem comido todos os dias. Vamos analisar isso em 3 camadas, a base que é a mais acessível, o amplificador, que é onde a maioria das pessoas comete um erro crítico, e a terceira camada, aquela que surpreendeu até mesmo os pesquisadores, a qual chegarei na segunda metade deste vídeo. Você verá exatamente por que esse sistema não apenas previne danos celulares, ele reverte ativamente o ambiente inflamatório, que permite a proliferação de células cancerígenas.
A base do sistema de Loma Linda são as leguminosas, não como um acompanhamento, não como uma troca ocasional de proteína, mas como o alimento principal de todos os dias. Quando os pesquisadores do AHS2 tentaram identificar qual fator dietético específico estava mais correlacionado com a redução da incidência de câncer na população adventista, eles não chegaram a superalimentos ou protocolos caros. Eles chegaram ao feijão, às lentilhas e ao grão de bico, consumidos como a principal fonte de proteína, de forma consistente sem exceção. Não 4 vezes por semana todos os dias. Isso surpreende as pessoas. Vivemos em uma cultura que passou a última década demonizando os carboidratos e elevando a proteína animal. As leguminosas ficam em um meio termo estranho. Elas têm carboidratos, têm proteínas e não se encaixam perfeitamente em nenhuma narrativa dietética dominante. Portanto, elas são ignoradas. Esse é um erro com consequências. Aqui está o que as leguminosas realmente fazem no corpo. O Instituto Nacional do Câncer revisou as evidências prospectivas sobre o consumo de leguminosas em 2009. Eles descobriram que as pessoas que comiam leguminosas mais de 4 vezes por semana tinham um risco 14% menor de câncer coloretal e um risco 20% menor de câncer de estômago, em comparação com os baixos consumidores. O mecanismo funciona através de 3 canais simultaneamente. Primeiro, as fibras, especificamente a fibra solúvel que fermenta no cólon e produz ácidos graxos de cadeia curta, sendo o mais importante o butirato. O butirato é o combustível preferido dos colonócitos, as células que revestem o seu cólon. Quando os colonócitos estão bem alimentados com butirato, eles mantêm a integridade estrutural e suprimem o crescimento celular anormal. Quando o butirato está ausente, o que acontece em uma dieta ocidental pobre em fibras? O revestimento do cólon torna-se vulnerável. Isso não é teórico. Essa é a ligação fisiológica direta entre uma dieta pobre em fibras e o câncer coloretal. Segundo o microbioma, as leguminosas são prebióticas. Elas alimentam seletivamente as cepas bacterianas, que produzem compostos anti-inflamatórios e expulsam as cepas associadas à inflamação que promove tumores. Os adventistas de Loma Linda não falam sobre o microbioma. Eles não construíram sua dieta em torno da ciência do microbioma, mas seu hábito diário de consumir leguminosas tem alimentado um ambiente microbiano protetor por gerações. E a ciência os alcançou para explicar por que isso funciona. Terceiro, o ácido fítico. Este é subestimado. Leguminosas, nozes e grãos integrais contêm fitato também, chamado de ácido fítico, que atua como um agente quelante. Ele se liga ao ferro livre, no trato digestivo. Isso é importante porque o excesso de ferro livre é um catalisador para o estresse oxidativo. Ele acelera a produção de radicais livres, que danificam o DNA. Os pesquisadores Shamsuddin e Graf documentaram na década de 1990 que o ácido fítico reduz a proliferação de células tumorais em modelos in vitro e in vivo. O banco de dados de câncer do NIH cita este trabalho. E, no entanto, quando você lê os principais conselhos de prevenção do câncer, o ácido fítico é frequentemente listado como um antinutriente a ser evitado porque também se liga a minerais. Essa é uma leitura errônea das evidências, em uma dieta com diversidade mineral suficiente. O efeito quelante do fitato é protetor não prejudicial. Os adventistas de Loma Linda comem alimentos ricos em fitato diariamente há gerações, e seus números de câncer refletem isso. Aqui está como o nível. Um destes sistemas se parece na prática. Meia xícara de leguminosas cozidas todos os dias na sua refeição do meio-dia. E isso é cerca de 90 gramas. Nos dados do AHS2 é assim que se parece o consumo regular. Não é uma porção enorme. Não é uma reformulação dietética completa. Uma meia xícara intencional todos os dias no almoço. Feijão preto, lentilha ou grão de bico, o que você preferir. Você elimina completamente as carnes processadas da sua rotina semanal. Não reduzidas, eliminadas. As evidências sobre carne processada e câncer coloretal estão entre as associações dietéticas mais fortes na pesquisa oncológica. Isso é inegociável na abordagem de Loma Linda. E agora mesmo, não amanhã, agora mesmo,
Você pode abrir sua despensa e verificar se tem uma lata de feijão preto ou um pacote de lentilhas. Se tiver, você tem tudo o que precisa para começar o nível 1 hoje. Isso é apenas 30% do sistema. O que vou lhe mostrar a seguir é o amplificador, e é onde a maioria das pessoas, mesmo as preocupadas com a saúde, está cometendo um erro específico que anula tudo o mais que estão fazendo. A segunda camada do sistema de Loma Linda é o que os pesquisadores não esperavam encontrar quando começaram a destrinchar os fatores de proteção específicos na dieta adventista. Tudo se resume a 2 compostos que trabalham juntos e um hábito moderno que bloqueia sistematicamente o efeito deles. O primeiro composto é a curcumina. Na comunidade adventista de Loma Linda, uma parcela significativa da população tem ascendência do sul da Ásia. E na culinária do sul da Ásia, a cúrcuma não é uma tendência de bem-estar. É um ingrediente básico diário em curries, em sopas de lentilha no arroz e em molhos. Essas famílias têm consumido curcumina diariamente em forma de alimento por toda a vida. Em 2007, Bharat Agarwal e sua equipe no MD Anderson Cancer Center publicaram um artigo histórico no AAPS Journal documentando o mecanismo molecular da atividade anticancerígena da curcumina. A curcumina inibe o NF-κB, fator nuclear κB, que é o principal fator de transcrição que ativa genes relacionados à inflamação e à proliferação de células cancerígenas. Quando o NF-κB é ativado cronicamente, o que acontece em pessoas que comem uma dieta ocidental pró-inflamatória, ele essencialmente cria o ambiente molecular no qual as células cancerígenas crescem, se dividem e resistem à morte celular. A curcumina interrompe esse ambiente no nível de sinalização. Este não é um efeito fraco. A equipe de Agarwal passou anos documentando a ação da curcumina em várias linhagens de células cancerígenas. O desafio, observaram os pesquisadores, era a biodisponibilidade. A curcumina da cúrcuma por si só tem baixa absorção no intestino. É aqui que entra o segundo composto. A piperina encontrada na pimenta do reino aumenta a biodisponibilidade da curcumina em aproximadamente 2000%. Isso não é um erro de impressão. A combinação de cúrcuma e pimenta do reino não é uma invenção de influenciadores de bem-estar. É uma sinergia bioquimicamente documentada que a culinária do sul da Ásia descobriu séculos antes de alguém entender o mecanismo. Adicionar 1/4 de colher de chá de cúrcuma e uma pitada de pimenta do reino a qualquer prato quente é como você obtém a dose protetora documentada. O segundo elemento no nível 2 é o alho. A alicina, o composto ativo do alho, é um modulador documentado do microbioma intestinal. Especificamente, ela promove o crescimento de cepas de Lactobacillus e Bifidobacterium, enquanto suprime bactérias patogênicas. Também possui propriedades anti-inflamatórias diretas, que complementam o que as leguminosas estão fazendo através da via do butirato. As famílias de Loma Linda usam o alho de forma consistente, não como um realçador de sabor, mas como um ingrediente funcional diário. Cru ou levemente cozido 4 ou mais vezes por semana é onde as evidências se baseiam. Agora, aqui está a armadilha moderna, e é aqui que as pessoas preocupadas com a saúde na faixa dos 50 e 60 anos estão errando. Se você está tomando atualmente suplementos antioxidantes isolados, vitamina E, altas doses de beta-caroteno ou cápsulas concentradas de vitamina C, você pode estar neutralizando ativamente o que os compostos baseados em alimentos no nível 1 e no nível 2 estão fazendo. Os dados do estudo SELECT foram claros sobre a vitamina E. A suplementação de beta-caroteno foi associada ao aumento do risco de câncer de pulmão em fumantes no estudo CARET. Essas não são descobertas marginais, são grandes ensaios controlados. A razão pela qual os antioxidantes isolados se comportam de maneira diferente dos antioxidantes baseados em alimentos é que em alimentos integrais, esses compostos chegam incorporados em uma matriz de cofatores polifenóis, carotenoides, fibras, fitatos que regulam coletivamente quanta atividade antioxidante o corpo emprega onde e quando. Quando você isola um composto e o administra em uma dose farmacêutica, você remove todo esse contexto regulatório. O corpo não sabe como usá-lo da mesma maneira. Os adventistas não suplementam, eles comem.
Portanto, o nível 2 na prática é assim: você alterna entre 3 leguminosas ao longo da semana, lentilhas, grão de bico e feijão preto, o que amplia o espectro de fibras prebióticas e compostos de fitato que você está ingerindo. Você adiciona cúrcuma e pimenta do reino a todos os pratos quentes que cozinha. Você incorpora alho cru ou levemente refogado, não frito, a ponto de dourar 4 vezes por semana. E se você estiver tomando suplementos antioxidantes isolados, você para. Você agora entende 60% deste sistema. O que vem a seguir é a camada que até mesmo as pessoas que conhecem a pesquisa de Loma Linda tendem a ignorar. É aquela que surpreendeu os pesquisadores e é a que fecha os ciclos que abri no início deste vídeo. A terceira camada é onde o sistema de Loma Linda se torna algo mais do que uma coleção de bons alimentos. Ele se torna um protocolo biológico completo. Volte aos dados do HS2 sobre o câncer de mama. As mulheres adventistas vegetarianas em Loma Linda tinham um risco 34% menor de câncer de mama em comparação com mulheres não adventistas da mesma idade na Califórnia. Mesmo estado, mesma demografia 34% menor. Os pesquisadores tentaram isolar o fator que impulsionava esse número. Eles encontraram 3 variáveis correlacionadas: ausência de carne processada, alta ingestão de soja não processada, tofu, edamame e consumo diário de leguminosas. Mas a variável com a correlação mais consistente em vários modelos estatísticos foi a combinação das 3, o sistema não um elemento isolado. Essa é a percepção que a maioria das pessoas perde. Elas leem uma manchete sobre soja e câncer, ou leem uma manchete sobre feijão e câncer, e adicionam uma coisa à sua dieta, enquanto deixam todo o resto inalterado. Esse não é o protocolo de Loma Linda. O protocolo de Loma Linda é um sistema onde cada elemento amplifica os outros. Veja como funciona a nível celular. As leguminosas alimentam o microbioma e produzem butirato, que protege o revestimento do cólon e suprime o crescimento celular anormal. A cúrcuma e a pimenta do reino inibem o NF-κB, desligando a sinalização inflamatória, que permite que as células cancerígenas evitem a morte celular. O alho apoia as cepas bacterianas específicas que produzem metabólitos anti-inflamatórios secundários no intestino. A soja não processada fornece isoflavonas, estrogênios vegetais que modulam a atividade do receptor de estrogênio e reduzem a estimulação hormonal do tecido mamário. E a ausência de carne processada remove as nitrosaminas e os compostos de ferro M, que danificam diretamente o DNA dos colonócitos. Cada elemento faz algo específico. Juntos, eles criam um ambiente interno, onde as células cancerígenas não recebem os insumos de que precisam para se estabelecer e crescer. Agora, aqui está o ingrediente sobre o qual lhe falei no início, aquele que quase nenhum nutricionista menciona quando fala sobre prevenção do câncer. Não é um composto exótico, não é um complemento caro, é a consistência. Os adventistas de Loma Linda não comem dessa forma ocasionalmente. Eles não fazem isso durante janeiro, porque se sentem motivados. Eles comem dessa forma todos os dias, durante décadas, porque é a cultura deles, a comunidade deles e a identidade deles. O Dr. Ellsworth Wareham não comia feijão porque tinha lido um estudo sobre leguminosas. Ele comia feijão porque era o que sua família comia, todos os dias, há 50 anos. E as pessoas ao seu redor também comiam. E a estrutura social de sua vida fez da consistência o padrão, não a exceção. Essa é a percepção para a qual os dados continuam apontando, mas que a indústria do bem-estar nunca lhe vende. O mecanismo só funciona se você nunca parar. Meia xícara de leguminosas. Uma vez por semana faz muito pouco. Meia xícara todos os dias, durante 10 anos, reestrutura o seu microbioma, reduz a sua linha de base de inflamação crônica e muda a forma como o seu corpo responde ao estresse celular. Portanto, o nível 3 na prática é assim, leguminosas em todas as refeições principais. Hummus na torrada de manhã, sopa de lentilha no almoço, salada de grão de bico no jantar. Isso não é extremo, é meia xícara 3 vezes ao dia, que é exatamente o que os dados do HS2 refletem no grupo de maior proteção. Você remove totalmente a carne vermelha. Sua proteína passa a ser leguminosas nozes e tofu.
E na marca de 90 dias, você faz um exame de sangue. Especificamente, você pede ao seu médico a proteína C-reativa, PCR, o principal marcador de inflamação sistêmica, e a homocisteína, que está ligada ao estresse cardiovascular e celular. Você mede onde começou, você vê onde está. Aqui está como é a linha do tempo. Nos primeiros 7 dias, você notará mudanças digestivas. É o microbioma se ajustando. E isso passa. A fibra está fazendo o seu trabalho. Nos primeiros 30 dias, a maioria das pessoas relata redução do inchaço, melhor estabilidade de energia e, em alguns casos, redução da inflamação nas articulações. Aos 90 dias, os dados de PCR de estudos de intervenção dietética mostram consistentemente reduções mensuráveis nos marcadores inflamatórios em pessoas que fizeram essa mudança de uma dieta ocidental padrão. Isso não é subjetivo, é um número em um relatório de laboratório. E é por isso que o mecanismo inverte o processo. Você não está combatendo o câncer de forma reativa. Você está removendo as condições que permitem que ele se estabeleça em primeiro lugar. A inflamação é o ambiente de que o câncer precisa. Você está mudando o ambiente. Vamos juntar tudo isso. Disseram-lhe que a prevenção do câncer significa suplementos, exames e sorte. Isso é o oposto. Os adventistas de Loma Linda têm a dieta de longevidade mais amplamente estudada na América do Norte. E os dados dizem algo simples. As pessoas que comem leguminosas todos os dias, que usam cúrcuma e pimenta do reino como ingredientes básicos diários na culinária, que comem alho de forma consistente, que evitam totalmente a carne processada e que não substituem a comida por suplementos, essas pessoas desenvolvem câncer em taxas drasticamente menores do que o resto de nós. O que fazemos no Ocidente é o oposto. Comemos carne processada várias vezes por semana. Comemos leguminosas talvez 1 ou 2 vezes por mês. Tomamos suplementos antioxidantes em vez de comer plantas integrais. Tratamos os alimentos anti-inflamatórios como adições ocasionais em vez de bases diárias. E então nos perguntamos por que nossas taxas de câncer são o que são. O sistema de Loma Linda tem 3 níveis. Nível 1, meia xícara de leguminosas todos os dias no almoço, cúrcuma e pimenta do reino, em todos os pratos quentes e carne processada totalmente eliminada da sua rotina. Nível 2, alterne entre lentilhas, grão de bico e feijão preto ao longo da semana. Adicione alho 4 vezes por semana e pare com os suplementos antioxidantes isolados. Nível 3, leguminosas em todas as refeições principais, carne vermelha eliminada. Proteína reconstruída em torno de plantas e um exame de sangue aos 90 dias para medir o que mudou. Aqui está a única coisa que você pode fazer hoje. Abra sua despensa. Encontre uma lata de feijão preto ou um pacote de lentilhas. Cozinhe isso hoje à noite. Adicione 1/4 de colher de chá de cúrcuma e uma pitada de pimenta do reino. É isso. Esse é o nível 1 dia 1. Foi aí que o Dr. Wareham começou 50 anos antes de alguém chamar isso de protocolo. Se esta história muda a maneira como você olha para os ingredientes simples da sua despensa, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Estamos escavando os segredos de saúde e a história que foram negligenciados por muito tempo. Comece a plantar as sementes da sua saúde futura hoje. O próximo protocolo que mudará a sua vida será revelado em breve.